aquele banner que nós estamos trazendo, Deus colocou em nosso coração de trazer uma série que fala sobre mudança de história. Esta série, ela tem a importância de trazer também conforto àqueles que saíram da sua terra, aqueles que saíram do seu país e vieram até esta terra. Alguns já estão aqui há anos, outros já estão aqui há semanas, outros há meses, mas todos um dia tomaram essa decisão. E essa decisão traz juntamente com ela muitas consequências dessas mudanças. E muitas vezes a gente, quando está longe da nossa pátria, da nossa terra, a tendência é que a gente venha estar meio que o coração desamparado, às vezes se sente solitariamente, realmente sem ninguém do lado, e isso traz alguns conflitos no nosso coração. Como nós falamos semana passada, o primeiro conflito poxa, eu saí da minha terra, Deus me tirou de um lugar para o outro, será que tudo isso realmente foi Deus que fez, ou foi algo do meu coração, algo que isso aconteceu de qualquer maneira? E nós falamos semana passada que não, se você está aqui neste lugar, que Deus determinou que você estivesse aqui. Nós falamos isso porque Deus trouxe você para cá. Todas as coisas, o mundo cósmico conspirou para a sua vinda para este lugar. Entenda, você não está aqui por um acaso, Deus trouxe você para cá. Agora, como nós falamos no começo do culto, se Deus te trouxe para cá, Deus tem um propósito. Deus nunca move você de um lugar para o outro sem um propósito específico. Então é importante você entender isso, tá? Se você ainda não descobriu qual é o propósito de Deus na sua vida, neste lugar, comece a perguntar a Ele, porque uma coisa eu tenho convicção, este propósito existe. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9, no versículo 20 ao versículo 22. Nós vamos falar hoje sobre um outro problema grave, quando nós nos deparamos com uma situação de estarmos longe da nossa terra, da nossa pátria, estarmos longe de tudo aquilo que a gente tem vivido. Isso independente de sermos brasileiros nos Estados Unidos, mas muitas vezes sermos até americanos em outros países, ou como nós temos visto também, tantos outros homens e mulheres de Deus que têm saído de um lugar para outro. Então, queridos, nós vamos falar um pouco sobre uma das maiores tentações desses últimos tempos. Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22, diz assim, eu quero ler com vocês, vocês conhecem bem essa história, mas eu vou ler mais uma vez. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou totalmente curada. Amém? Pode subir um pouco mais? Tá bom. É porque eu falo um pouco alto e às vezes tem que... Amém. Queridos, presta bem atenção. Se tem uma das coisas que Satanás gasta seu tempo na vida dele, se é que ele tem vida, aquela coisa, mas o tempo dele, uma das coisas que mais ele faz é gastar o tempo dele criando maneiras de tentar a sua vida. Por que tentar a sua vida? Presta bem atenção. Quero tirar só um mito da cabeça de algumas pessoas. As pessoas sempre dizem que sempre carregam um peso de culpa nas costas, sempre carrega muitas vezes uma acusação, uma falsa acusação, quando passa por algumas tentações. Eu já vi algumas pessoas até entristecidas, até caindo assim mesmo em tristezas profundas, porque muitas vezes são tentados em certas áreas. E fala, pastor, eu não estou me sentindo bem, eu estou sendo muito tentado nesta área, tem uma área que eu não consigo me livrar dessa tentação.
Aí eu pergunto muitas vezes, você já caiu nessa tentação? Eu falo, não, pastor, mas eu estou sendo tentado, e vem esse peso, vem essa culpa, vem essa angústia no meu coração. E eu falo, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Tentação não é pecado. Se tentação fosse pecado, o próprio Jesus seria pecador, e nós sabemos que ele foi o homem que não pecou. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Existe uma ponte muito grande entre você ser tentado a fazer algo e entre você fazer este algo. É uma barreira muito grande. A tentação faz parte da vida do crente, porque Satanás, esse é o principal papel dele. Ele sabe que quando ele tenta, e nós caímos nessa tentação, as consequências são gravíssimas. E o papel dele é jogar todos os dias tentações. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre digo isso, eu queria que você guardasse isso no teu coração. O inimigo das nossas vidas, ele nunca vai nos mostrar algo que, basicamente, a gente vai olhar e vai falar, isso é muito ruim para nós. Isso é péssimo, eu não vou entrar aí porque eu vou me arrebentar. Normalmente ele coloca uma grande maçã no meio de uma bandeja de prata, algo muito bonito para oferecer para nós. Ele jamais vai dizer que a maçã está envenenada. Quando ele quer derrubar um homem, não é? A primeira coisa que ele faz é colocar na cabeça do homem, da incapacidade dele, da imperfeição dele, muitas vezes até da questão do físico, da beleza, mas ele coloca mulheres bonitas que começam a admirá-lo de maneira diferente, certo? E às vezes o homem tem essa tentação, e você fala, não, mas isso aí é porque alguma coisa diferente está acontecendo. Não, é porque Satanás não vai colocar nada de ruim na tua vida para derrubar você. Sempre que ele for tentar derrubar você, ele vai derrubar com algo que aparentemente é bom. Mas, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das maiores tentações que Satanás usa para derrubar a nossa vida e para destruir a nossa vida é uma tentação que ele sabe que se nós cairmos nesta tentação, não é só a gente que cai. Normalmente quando a gente peca, nós sofremos consequências desse pecado. Mas existem alguns deslizes que a gente comete na vida. Existem algumas falhas que a gente comete na vida. Que estas falhas não somente nos levam a situação difícil, mas levam outras pessoas a situações difíceis. Não somente leva pessoas a situações difíceis, mas planejamentos, histórias começam a ser mudadas, porque nós caímos nessa tentação. Tudo que estava sendo planejado com um objetivo, com um propósito, começa a desmoronar, porque nós caímos nesta tentação. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe tentação na nossa vida que ela não seja humana, que ela não seja capaz de ser vencida. Então eu falo muitas vezes para uma pessoa, sabe? Tem muita gente que às vezes chega para a gente como pastor, a gente escuta muita coisa, e às vezes as pessoas falam, pastor, eu fui tentado, eu caí, eu não consegui, pastor. Eu falo, olha, você caiu porque você quis. Você não caiu porque você não conseguiu, você caiu não é porque a tentação era mais forte que você, que a Bíblia nos garante que não existe tentação que seja maior do que o nosso Deus. Então, se a gente peca, se a gente cai porque quer. Não é porque não vencemos a tentação, porque ele diz que diga ao fraco, eu sou? Diga o fraco, eu sou? Então, queridos, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês, você é forte. Forte para vencer qualquer tentação. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, e ele não caiu em nenhuma delas. Jesus Cristo é nosso exemplo, é nosso aio, é aquele que garante que, como humanos, nós temos a capacidade de vencer as tentações. Amém? Amém? Mas essa tentação é difícil vencer. A tentação de desistir. Sabe, queridos, quantas vezes nós somos tentados a desistir? Quando nós desistimos de um plano,
quando nós paramos no meio do caminho, quando nós abandonamos um projeto, na grande maioria das vezes, Satanás consegue atingir muitas áreas da nossa vida. Satanás começa a trabalhar na nossa vida através de frustração, de amargura, através de revolta, nós começamos a ficarmos revoltados. Começa a trabalhar na área da murmuração, porque quando a gente não consegue dar continuidade a um plano, a gente começa a murmurar e colocar a culpa em tudo. E muitas vezes eu já cansei de ver pessoas apostatarem da fé. Pessoas esquecerem de Deus ou desacreditarem de Deus, porque um plano não deu certo, porque as pessoas acabaram sucumbindo à tentação de desistir. Aquela mulher estava há 12 anos carregando uma doença, carregando uma enfermidade. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, queridos. Vamos entrar aqui um pouco na cultura judaica. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da cultura, e uma das coisas mais interessantes que eu escutei foi quando um rabino judeu, amigo da gente, estava falando sobre como era a cultura deles em relação à mulher. A mulher, todo mundo sabe, tem aquele ciclo menstrual todo mês, né? Ela menstrua. Isso foi um símbolo que foi colocado lá no Jardim do Éden. A gente sabe que tudo tem uma consequência. E isso é normal, é natural da mulher. Mas o judeu, ele entende que quando a mulher está no período menstrual, ela está impura, segundo a tradição judaica. Quem já ouviu falar disso aqui? E ela tem que ser afastada. Ela não pode estar em convívio com a sociedade, não pode estar em convívio com outras mulheres, e não pode estar onde outros homens estão. O que é mais interessante é que o homem, ele só pode coabitar com a sua esposa 7 dias depois do ciclo menstrual. Para você entender, sabe, a questão da purificação, da importância do que é essa cultura. Agora eu queria que você se colocasse no lugar daquela mulher que fazia 12 anos que não parava de sangrar. Já pensou o que é isso? Uma mulher que há 12 anos não parava de sangrar. Primeiro, essa mulher fazia 12 anos que era considerada impura. Ela já não tinha mais amigos. Provavelmente já não tinha mais marido. Provavelmente já não tinha mais ninguém. Não era uma coisa tão simples assim. Ela começou a sofrer quando Jesus tinha 21 anos de idade. E até que ela se encontrasse com Jesus, com 33 anos, ela ficou 12 anos sem poder estar envolvida na sociedade. Sem poder estar se comunicando com as pessoas. Sem poder estar interagindo com as pessoas. Essa mulher não podia ter um marido. Essa mulher não podia ter filhos. A vida dela estava totalmente acabada. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina só quando aquela mulher soube que Jesus estaria naquele lugar e que ali estava a última chance da sua vida. E de repente ela juntou todo o restante das suas forças e foi ao encontro daquele homem, mas quando ela chegou lá na frente, a primeira coisa que ela encontrou foi uma grande multidão. Primeiro, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes a tentação de desistir passa pelo tempo. Eu já cansei de escutar pessoas falarem: eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais idade. Meu tempo está acabando, eu não tenho mais o mesmo vigor. Esse é um dos grandes problemas. Às vezes a gente, sucumbe ao tempo. A gente começa a desistir porque acha que já passou tempo demais, já esperou tempo demais. Deus me deu uma promessa, Deus disse que ia acontecer alguma coisa, mas não acontece, passa dia, entra dia, entra dia, sai dia, e nada acontece.
Deus falou que eu teria muita condição financeira, mas eu vivo ralando todos os dias. Muito pouco sobra para pagar minhas contas. Eu não vou mais acreditar nisso, eu não vou mais lá atrás disso, eu não vou mais estar pensando nisso. Deus falou que ia me tirar de um lugar para outro e me prosperar. Mas já faz 10 anos, 15 anos. Eu vim para essa terra, Deus mandou vir para esta terra. E Deus disse que essa terra seria uma terra abençoada para mim. Mas as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. E aí eu pergunto, quantos de nós já não nos acomodamos nessa mesma situação? O tempo passou, eu acho que Deus não vai mais fazer nada. Eu acho que Ele não tem mais nada para mim. Tudo que Ele tinha para mim já aconteceu. E a gente começa a olhar a nossa vida e começa a falar, será que a promessa de Deus se cumpriu na minha vida quando fulaninho apareceu e eu disse alguma coisa para ele? Será que a promessa de Deus se cumpriu na minha vida quando eu fiz uma viagem e alguém escutou tal coisa? Olha, gente, Deus pode até ter te usado para fazer somente uma viagem. Mas se Deus, te escolheu, te chamou, pense numa coisa, Deus nunca te chama para fazer coisas tão pequenas. Você foi chamado para algo grande da parte de Deus. Agora, o tempo não é nosso, o tempo é dele. Queridos, presta bem atenção. Eu olho a vida de Moisés. O Senhor chegou para Moisés e disse, olha, você vai libertar o meu povo. E ele falou, eu estou forte, vigoroso. E na primeira oportunidade que ele teve, ele tentou libertar o povo, sabe como? Dando um socão na cara de um egípcio e matou o egípcio. O próprio povo rejeitou. E ele fugiu para o deserto. Talvez ele pensou que o tempo da promessa dele era naquela época. Sabe quantos anos depois Moisés começou a libertar o Egito? 60 anos depois. 60 anos depois. Deus olhou para ele e falou assim, meu filho, pega esse pedaço de pau, encurvado dos tempos, encurvado de dias, fala, agora eu quero que você pegue esse pedaço de pau e saia para invadir o Egito. Você já imaginou a cena? Um velho de 80 anos, com um pedaço de pau na mão, se alguém parasse no meio do caminho e falasse, e aí, para onde você vai, ô velhinho? Ele ia falar assim, eu vou invadir o Egito. Olha, queridos, presta bem atenção. Se Deus tem uma promessa na tua vida, se Deus te trouxe para este lugar, se Deus planejou a tua história, não interessa a tua idade, não interessa o que você está vivendo, não interessa a tua condição física, não interessa a tua condição financeira, não interessa as circunstâncias da tua história, se Deus tem algo para a tua vida, vai acontecer. E ninguém vai impedir isso. Ninguém, por mais poder, por mais dinheiro, por mais condições que tenham, não vai impedir isso. Então presta bem atenção. Se na tua cabeça vier, essa tentação, eu já estou tentando há tanto tempo, as coisas não estão funcionando, Deus falou que eu vinha para os Estados Unidos, ou ia para outro lugar, para pregar o Evangelho, para trabalhar, para crescer, e de repente você só está aqui, se arrebentando, trabalhando, e não está vendo perspectiva, não se preocupe. Não te preocupa. A nossa perspectiva tem que estar nele. O nosso futuro pertence a Ele. Mas você tem a obrigação de não cair nesta tentação. Não desista daquilo que Deus tem para você. Amém, igreja? Segunda coisa que muitas vezes acontece na nossa vida. As várias tentativas frustradas. A palavra de Deus diz que aquela mulher tentou de todas as maneiras uma solução para o seu problema. Ela procurou médicos. Ela gastou todo o seu recurso com médicos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes Deus tem uma promessa para a nossa vida, para a nossa história.
E às vezes a gente quer dar um jeitinho em Deus, sabe? Quer dar uma ajudinha, uma mãozinha para Ele. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não precisa da nossa mão, da nossa ajuda. Porque, na grande maioria das vezes, aquilo que você está vivendo tem um propósito, não só para a tua vida, mas para outras vidas. Talvez se aquela mulher tivesse conseguido a cura em um daqueles médicos, hoje nós não estaríamos escutando a história dela e você sendo abençoado por essa história. Sabe quantas vidas já foram salvas, foram libertas por causa desta passagem? Então as nossas tentativas humanas, preste bem atenção, as nossas tentativas humanas, muitas vezes, sabe, na força do braço, na força da mão, muitas vezes vão, sabe, só nos frustrar, vão impedir, sabe, de a gente ver o milagre de Deus, ver o sobrenatural de Deus. Queridos, presta bem atenção, é muito fácil. Eu já escutei algumas pessoas falarem assim, o Senhor me chamou para fazer algo, mas eu vou, sabe, gerar algo bem grande, e vou ter pessoas que vão me abençoar, e eu tenho certeza que eu vou ficar tranquilo para fazer a obra dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu nunca vi ninguém fazer a obra de Deus tranquilo. Nunca, nunca, nunca. Por mais dinheiro que você tem, eu tenho um amigo meu, lá no Brasil, algumas pessoas conhecem. Ele é filho de um dono de postos de gasolina, de petróleo. Na verdade, ele tem poços de petróleo. E o pai dele chegou e falou assim, meu filho, é o seguinte, você vai pregar, pode ir para o mundo todo pregar, e eu vou bancar você a vida toda, e você não precisa se preocupar. E ele falou assim, meu Deus, que coisa boa, tua promessa vai se cumprir na minha vida, porque eu tenho certeza que isso foi uma coisa muito boa, uma bênção que aconteceu comigo, meu pai é milionário, meu pai vai me abençoar, e aí eu vou pregar o evangelho. Que bom, no dia que ele deixou tudo e resolveu pregar o evangelho, na primeira semana que ele saiu do sustento certo do seu pai, o pai dele teve um problema, quebrou, ele perdeu todos os poços de petróleo e ficou na bancarrota. Só que ele já tinha saído. Ele olhou para o Senhor e falou assim, e aí Deus, como é que é esse negócio aí? Tu não falou que tinha uma promessa? E agora? Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Quando Deus tem uma promessa na nossa vida, não desiste dela, porque Ele é o maior interessado em cumpri-la. Não pense que é você, não. Não pense que é por você somente, não. Quando Deus quer fazer um milagre na tua vida, quando Deus tem um propósito na tua vida, não pense que é por você. Deus vai me escolher para fazer um grande propósito na tua vida. Nada, você é só uma peça do quebra-cabeça de algo tão grande dentro do reino de Deus que você nem imagina. Então o maior interessado que a coisa aconteça é Deus. Se você para no meio do caminho, presta bem atenção. Nós falamos semana passada de um homem chamado Terá, que era o pai de Abraão. Que ele parou no meio do caminho, ele saiu da sua terra, de Ur dos Caldeus, e foi para Canaã. Ele saiu para ir para Canaã. Mas chegou no meio do caminho, chegou em Harã, e ele parou. Ele desistiu. Mas nem por isso Deus deixou de cumprir a promessa. Ele pegou o seu filho e levou até onde ele queria levar. Então presta atenção, se você desistir, não é por causa de você, mas a promessa de Deus vai acontecer, o propósito de Deus vai acontecer, independente daquilo que está na tua cabeça. Então presta atenção, se Deus tiver que fazer, que faça com você. Não dá a tua promessa para outro. Não deixa que outro continue o caminho. Não para no meio do caminho. Para de escutar os outros. A Bíblia diz que no muito falar não falta tolice. Às vezes a gente escuta todo mundo, mas não escuta a direção de Deus. Às vezes a voz de todo mundo é importante quando temos que tomar uma decisão, ou temos que fazer algo, mas nós não escutamos a voz de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus trouxe você para este lugar. E Deus não trouxe você para este lugar para você parar no meio do caminho, para você desistir, para você ir embora.
Enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele preparou para a tua vida, você não sai daqui. Você crê nisso? Amém? Você pode dizer amém? Você pode dizer amém de novo? É bom que vocês acreditem nisso. Porque talvez o nosso coração ficou muito preso, sabe, à vontade de desistir das coisas. E a terceira coisa que muitas vezes nos faz desistir das promessas de Deus, nos faz querer frustrar os planos de Deus na nossa vida, foi o que aconteceu com aquela mulher. A multidão, presta bem atenção, se coloca no lugar daquela mulher. Uma mulher impura, que sabia que não podia estar no meio das pessoas, que a multidão não seria simplesmente uma multidão de pessoas que estariam ali para escutar Jesus, mas era uma multidão de pessoas que estariam ali para expulsar ela. Aquela multidão não estava ali só para escutar Jesus. Na hora que ela chegasse, automaticamente a multidão olharia para ela e falaria assim: você é impura, sai daqui, vai embora, não toque na gente, você está nos sujando também, você está tirando a nossa pureza, nós estamos do lado do mestre, nós estamos recebendo de Deus. Se você chegar aqui, você vai sujar a nossa vida, você vai tirar a nossa pureza, você vai atrapalhar a nossa história. Presta bem atenção, a multidão, muitas vezes, é usada por Satanás para tentar fazer com que a gente desista. Queridos, nem sempre multidão é gente, são pessoas. Mas às vezes as multidões são gigantes que aparecem na nossa história. São problemas que aparecem na nossa história, são circunstâncias que aparecem na nossa história. Vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço uma família que Deus falou que eles viriam para cá. E até pouco tempo antes, ele viu todas as portas se fechando. Tudo que eles estavam preparando não aconteceu. Todo o dinheiro que eles estavam querendo levantar foi todo gasto. E aí, eles falaram: não, a gente vai. Se ele fosse olhar a multidão ao redor dele, multidão de problemas financeiros, a multidão de situações e circunstâncias, eles não estariam aqui. Mas eles acreditaram na promessa de Deus. E o Senhor abriu outras portas, portas que ele não esperava que fossem abertas. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a multidão está impedindo de você cumprir a tua promessa, de Deus cumprir a promessa na tua vida, se são circunstâncias financeiras, se são problemas de ordem física, se são problemas de ordem, sabe, espiritual, se são problemas, sabe, até mesmo de ordem psicológica, às vezes você não se sente capaz. Às vezes você se olha e fala assim: não, Deus, se tu tiver que fazer alguma coisa, tu vai fazer com fulaninho. Jamais vai fazer comigo. Eu não sou ninguém, eu sou, sabe, um nada. Talvez não estudei como fulano estudou. Talvez eu não tive a mesma capacitação que fulano tem. Eu não sei falar como fulano fala. Eu não tenho a mesma coragem. Às vezes a nossa multidão é falta de coragem. Às vezes a nossa multidão são palavras de outras pessoas que muitas vezes insistem em falar: olha, você não vai conseguir. Às vezes a nossa multidão é a nossa própria debilidade, nosso complexo inferior. Nós nos julgamos, nós nos auto-julgamos incapazes de fazer algo. Deixa eu dar uma notícia boa para você. Você é incapaz de fazer algo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você se julgar, você vai descobrir que você não consegue se aprovar jamais. Se você olhar a sua capacidade, você não vai entender como Deus pode usar uma coisa tão, sabe, cheia de defeitos como você tem sido. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se aquela mulher olhasse a multidão, pode vir, queridos. Se aquela mulher olhasse a multidão, se ela olhasse a situação e as circunstâncias, os problemas que cercaram ela naquele momento, eu fico imaginando ela
meio que tateando no meio das pessoas, e as pessoas empurrando ela, sai daqui, ela empurrando as pessoas. E quando ela tentou chegar ao mestre, provavelmente muitas pessoas a impediram também, porque se eles estavam preocupados com eles mesmos por ela ser uma impura, imagine com aquele homem que era o símbolo de toda pureza. E no último esforço, numa mulher já debilitada por conta da doença, no último esforço eu fico imaginando que ela estendeu as mãos no meio do povo assim, sabe? E foi tateando e tocou na orla das vestes de Jesus. Naquele momento, ela foi sarada, ela foi curada. Naquele momento o Senhor mudou a história dela. Mas não foi por causa daquele ato. É porque Deus tinha um planejamento na vida dela. Talvez um dia, a gente não pode imaginar, não pode dizer, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas nos momentos que Jesus talvez estivesse ali conversando com o Pai, quando ele tinha 21 anos de idade, talvez Deus tivesse chegado para ele e falado assim: Jesus, vai acontecer um bocado de coisa na tua vida, mas um dia você vai encontrar uma mulher, e essa mulher vai tocar em você, e ela hoje está com essa enfermidade, e quando ela tocar em você, você vai saber que existiu um grande propósito em tudo isso. Eu não sei, sabe, qual é o nível, eu não sei qual é, sabe, a distância da caminhada que você já fez até aqui. Eu não sei de onde você saiu, como você saiu. E eu não sei o que Deus falou para você em relação a onde você vai chegar. Uma convicção eu tenho. Que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora eu tenho outra certeza. Que se hoje você está com vontade de desistir, de largar tudo, de parar no meio do caminho, isto não vem de Deus para você. Isto é uma tentação do inimigo para destruir a tua história. Se você veio para cá, se você está aqui, eu estou sozinho, não tem ninguém. Você tem a única pessoa que pode fazer algo por você. Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que te chamou.